Paz seja com os irmãos. A gente cantou um hino aí na igreja e nós dissemos assim, que o Senhor é o nosso respirar. Amém? É o teu respirar? E quando você fala que nós falamos, né, que Deus é o nosso respirar, você sabe o que significa isso? Porque se a tua respiração, esses dias foi passado, acho que um homem aí que ele conseguiu ficar, acho que 20 minutos embaixo da água, né? Acho que bateu o recorde mundial sem respirar, um mergulhador profissional. E eu acredito que aqui, se nós todos aqui, 5 minutos sem ar, acho que a gente pereceria, todos nós. Quando a gente fala, Senhor, Tu és o meu respirar, significa, ó Senhor, sem a Tua graça eu morro. Né? E isso significa assim, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Né? Então, antes da gente ler uma palavra aqui, gostaria de falar algumas coisas aos irmãos, que são importantes. Né? Existe a palavra na Bíblia, Salmo 91, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que você entende como a sombra? Na presença. Né? Para você ter a bênção da sombra, você tem que estar perto. Né? E estou falando isso porque a palavra hoje, ela já foi falada um pouco aqui, mas ela vai nos orientar e vai falar conosco. Estou fazendo uma preleção, como assim, o costume do pastor Marcos sempre faz isso, para a gente tomar um posicionamento. Hoje estávamos eu e a irmã Miriam no sepultamento do Roberto, que é o ex-esposo da Kátia, e eu conversando com o Senhor, e ele faz parte de uma outra religião, e ele falou assim para mim no nosso diálogo, olha, nós vivemos por escolhas, entendeu? E na realidade todos nós escolhemos nesse momento estar aqui hoje na igreja. Né? Mas, graças a Deus pela tua escolha de hoje, mas as nossas escolhas, elas não são só no sábado, no domingo ou na terça-feira. As nossas escolhas, elas são diárias e por muitas vezes minutos, segundos, dentro do tempo todo da nossa vida. E às vezes por um minuto a pessoa perde toda a sua vida. Porque teve um tempo, só um minutinho, vou falar com os irmãos, um dia eu dialogando com os meus filhos lá em São José dos Campos, eu peguei uma folha de papel e amassei toda ela. Primeiro dei a folha para os meus filhos, e depois eu amassei toda ela e retornei para eles e falei assim, desamassa para mim. E eu falei assim é a nossa confiança. Ela não volta mais a ser a mesma quando você quebra a confiança, ou com o seu filho, sua filha, ou no seu relacionamento pessoal. Então, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. E hoje, eu falando aqui aos irmãos, na hora que eu cheguei aqui com o ministério, eu falei que sobre nós há uma grande responsabilidade, sobre cada um de nós, e agora repartindo com a igreja também, sobre cada irmão que está aqui, cada irmã tem uma grande responsabilidade, porque a hora que você erra, a hora que você peca, voluntariamente ou involuntariamente, você traz um grande problema para a tua casa, a tua família. Então você precisa olhar para você e falar assim, poxa vida, eu sou responsável por mim, mas atrás de mim tem muitas pessoas. E só para finalizar essa fala, me veio hoje um parecer, não sabia que ia pregar hoje. Então, os irmãos que estão habituados à limpeza aqui, então, se você anda nesse chão aqui, está limpo o chão? Está limpo, né? Mas, se eu pegar um pano que tem lá, ali na igreja, lá no banheiro, passar ali, um pano mais ou menos úmido, todas as nossas pegadas ficarão ali. Mas o meu pé está limpo, mas as tuas pegadas vão ficar ali. Então, aonde você vai? Você é testemunha ou para o bem ou para o mal. Mas Jesus falou assim, que nós fomos levantados para exalar o bom perfume de Cristo. Agora a pergunta, para a gente poder ler a palavra. Você está, como se diz, com anseio de ouvir e obedecer? Porque o pastor Zé Carlos pregou esse dia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito não é o Nelsinho, não é o Paulo, não é o nosso
dirigente hoje, o Espírito que diz à igreja é a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje a palavra de Deus hoje será dada através de 2 versículos que estão no Salmo 127, versículos bem simples, 1 e 2. E eu vou ler com os irmãos aqui, está aqui a minha Bíblia, é a mesma versão que está aqui na tela. Salmo 127, versículos 1, é muito fácil. Olha, irmãos, para a gente ler é muito fácil. Agora, o desejo é que a gente saia daqui hoje. Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e fala mais forte. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Significa que você está ouvindo a voz de um pastor. Olha só, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vou repetir aqui, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha só o que ele fala. Vamos ver se eu creio que todos nós aqui entendemos bem o português, né? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus abençoe os irmãos. Podeis assentar e que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar e que a gente possa ser nessa noite ouvintes e praticantes da palavra de Deus, né? Então, eu coloquei aqui um personagem para a gente falar um pouquinho dele, que o nome dele é Pedro. Então, Pedro, os irmãos se lembram, o primeiro encontro que Jesus teve com Pedro, Pedro estava pescando, juntamente com os seus amigos, né, que também eram pescadores, e eles estavam lá, e vindo eles da praia, né, pescaram, né, estavam fazendo o quê? Lavando as redes, correto? Então, estavam lavando as redes, quer dizer, o dia de trabalho, no caso, a noite de trabalho tinha encerrado, e Jesus falou assim, me empresta o barco e que eu vou ali, né? Então Pedro ficou ali, pegou o barco de Pedro, e Pedro ficou ali à disposição de Jesus. Espero que você esteja à disposição de Jesus. Quem está à disposição de Jesus, diga amém. Amém. Mas irmãos, naquela hora, era hora de Pedro fazer o quê? Depois que você trabalha, era hora de ir para casa, né? Ele ia pegar o barco, encosta o barco, guarda a rede, lava a rede, deixa a rede e vai para casa para se alimentar e depois para descansar. Eu trabalhei 10 anos à noite. Para quem trabalha à noite, o dia é para descansar, é para dormir. Então Pedro, depois de uma noite, né, que está escrito uma palavra aqui no finalzinho, penosamente trabalhou, ele ia descansar. Todavia, na hora do descanso dele, quem é que chega? Jesus. E a gente aprende uma coisa com Pedro aqui, que Pedro era um homem educado. Ele podia falar, não estou nem aí não. Ele teve tempo para um estranho, mas que nós tenhamos hoje tempo para o nosso Jesus, que não nos é estranho. Ele é o nosso amigo. E daqui a pouco Pedro ficou lá. Quanto tempo ficou Pedro? Ninguém sabe. Mas ele ficou lá, no barco, e Jesus falando, a multidão falando. Quando Jesus terminou, eu acredito que Pedro não tinha relógio, então ele tinha que estar lá esperando. Mas uma coisa é certa. Um dia, algumas pessoas foram prender Jesus. E eles falaram assim, nós nunca ouvimos palavras como esse homem fala. E naquele dia, Pedro deve ter sido impactado, e o tempo para ele não passou. Ele ficou lá esperando, e eu acredito que ele ficou, como nós ficamos muitas vezes, quando o Senhor fala, o nosso coração se quebranta. Porque as palavras de Jesus são espírito e vida. E o desejo de Jesus é nos mudar para melhor. Como disse o pregador de ontem, é para que o nosso elevador possa subir um pouco mais na presença de Deus.
e o nosso eu abaixar um pouco mais. E Pedro, depois daquela experiência, trabalhou, e daqui a pouco finalizou o trabalho de Jesus, e daqui a pouco teve a primeira experiência, Pedro e aqueles discípulos com Jesus. E a pergunta, não tem nada, trabalhamos muito aí, mas joga mais na frente, né? Lança a tua rede à direita. Irmãos, a palavra de hoje, ela está dizendo para nós, da seguinte forma, copiando o Paulinho, né? E aproveitando a pregação do pastor Zé Carlos, a gente precisa dar ouvidos a que o Espírito diz à igreja. Sabe por quê? Eu ouvi ontem, até passei por alguns irmãos, para o Marco Antônio, para o pastor Paulo, acho que eu não sei quem mandei, uns amigos, e tem um hino que fala assim, olha o mar, imenso é o mar, e no hino fala assim, que Deus olha o mar como uma gotícula do orvalho. Olha o céu, o sol, né, com todo o seu esplendor, mas a glória do nosso Senhor excede ao sol. Qual é o tamanho que Jesus é para você? Para que você ache tão grande sacrifício vir aqui nessa casa que Ele mesmo a instituiu e falou para nós assim, a minha casa é a casa de oração de todos os povos. A minha casa é onde você entra com fardo, com jugo e Ele torna leve e suave. A minha casa é onde você encontra descanso para a sua alma. E a gente acha que é difícil vir aqui. Mas a palavra de Deus essa noite está dizendo, olha, inútil você será nessa correria que nós estamos sendo lançados. Sem a gente perceber, a gente está entrando a gente falava muito no trabalho, que é numa roda gigante. Você já entendeu quando é uma roda gigante? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e daqui a pouco você entra, né? E daqui a pouco você entra numa roda, e você aparentemente está indo, mas você está parado. Porque talvez a gente não esteja dando a devida atenção àquilo que o Espírito fala à igreja. E o que o Espírito fala à igreja é, para, calma, anda comigo que o resto eu faço para você. Tenha tempo para mim, porque eu consigo fazer mais do que você. O Senhor está dizendo para nós essa noite, ó, a minha mão, ela é mais precisa, ela é mais forte, é mais perfeita do que a sua. Existe um versículo assim, a bênção de Deus é que enriquece e não é crescida de dores. Talvez as nossas dores não seja porque elas provenham, aquilo que a gente está buscando provenham de Deus, mas é na nossa força. E esse mesmo Pedro que teve essa experiência com Jesus, lá na frente, a gente estava fazendo assim, estudando a Bíblia ali na casa da irmã Virgínia, irmão Sérgio, a Viviane ali. Então, o que aconteceu? Deixa comigo. Senhor, é o seguinte, ó, eu não estou, dou a minha vida. E Pedro era um homem fiel. E realmente, ladrão foram prender Jesus, ele pegou a espada e cortou a orelha de Malco e estava firme e forte. Mas o nosso Senhor, que sabe amanhã, fala assim, olha Pedro, é o seguinte, quero falar uma coisa para ti. Antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Senhor, por ti eu até morro. Não aceitou, achou que Jesus errou. E às vezes quando nós não damos ouvido àquilo que o Espírito diz à igreja, é como a gente fizesse, nós estamos fazendo tal qual Pedro. Acho que Deus, olha Zé, acho que não é mais ou menos assim, viu Zé? Acho que Jesus dessa vez, acho que não é bem assim. E Pedro foi lá em toda a sua força. Outra coisa, irmãos, Pedro amava Jesus. Pedro gostava de Jesus. E isso está muito inserido no quê? Quando, diante da hora que ele negou, 3 vezes pessoas diferentes falaram, a tua fala te condena. Então, apesar dele desejar esconder, não dava para esconder, irmãos, você não pode esconder, porque o brilho de Jesus está em você, ainda que você não perceba e ainda que você não dê valor, mas o Espírito Santo habita em você. Então Pedro, né? O que ensina esse negócio? O que é que esse desde o primeiro dia, que não dá para falar muito, esse Pedro nos ensina? Que Pedro é como um de nós. A gente quer, a gente luta, a gente vai, eu vou, não, vamos. E daqui a pouco, quando Pedro viu, ele viu que aquela força dele, a força
do seu eu, do seu braço, do seu desejo, ela não conseguia vencer a hora da morte, a hora da luta. Por quê? Porque quando Pedro viu Jesus, aquele homem famoso, profeta, que fez maravilhas, ensanguentado, chicoteado, humilhado, desfigurado, ele pensou, se ele fez tudo aquilo, está acontecendo isso, se eu abrir a boca, eles vão me matar aqui. E o medo da morte fez Pedro fazer aquilo lá. O pastor falou hoje de manhã. Irmãos, olha, eu acredito que aqui na igreja não fica ninguém. Nem eu, sou o primeiro a sair correndo. O teu mestre, o teu ídolo, que fez tudo aquela... Pô, multiplicou pães, peixe, curou Lázaro, fez tudo. Está daquele jeito, eu estou fora, estou saindo correndo. Irmãos, por quê? Força humana. Hoje o que Deus quer falar para nós é aqui, a palavra de ontem. A gente precisa, nós cantamos o hino assim, não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Mas muitas vezes nós estamos vivendo do que nós vemos. E naquele momento Pedro estava vivendo o que ele via. Mas quando ele negou pela terceira vez e o galo cantou e Jesus fitou Pedro nos olhos, ele percebeu, ele acordou, ele falou assim, olhou e como diz, ele foi quebrantado pelo olhar de Jesus quando ele viu que verdadeiramente aquele homem era o que é. Ele falou assim, a Bíblia fala que ele se arrependeu amargamente. Como filho pródigo, ele caiu em si. Acho que ele falou assim, o que é que eu fiz com o meu melhor amigo? E ele caiu em si. E a partir daquele momento, irmãos, talvez ele tenha dado crédito àquela palavra que Jesus falou para ele. Pedro, quando você se converter, confirma os meus irmãos. Preste bem atenção. Jesus está falando para nós hoje. Se eu não edificar a sua casa, em vão trabalham os que a edificam. Para os irmãos terem uma noção, eu estou com essa palavra há alguns dias, nem imaginava que ia falar hoje, e aquele homem ali também nem imaginava que ele ia testificar que ele estava em 3 empregos, correndo que nem um doido, deixando Deus para o lado, e Deus fala assim, Paulo, para, você vai morrer, não vai fazer nada, deixa eu te ajudar. O Espírito Santo está dizendo a essa igreja hoje, Jesus quer nos ajudar. Jesus tem desejo de nos ajudar essa noite. Está aqui, está claro. E para Deus não nos deixar enganado, Ele levanta o irmão lá e dá um testemunho, e ele nem sabe que eu vou pregar, nem sabe que eu vou pregar. Para falar assim, não, o Espírito está dando direção à igreja essa noite. Então, esse homem Pedro, depois de estar lá, foi lá chorar amargamente, e ele ouviu uma voz, Pedro, Jesus está te chamando, aleluia. Irmãos, aquele outro Pedro era outro Pedro. Aquele outro Pedro, ele era um Pedro que era 100% espiritual, apesar das falhas humanas. Aquele outro Pedro, a Bíblia fala que ele subiu no templo, ele foi açoitado, e ele falou assim, é muita honra. Ele teve medo de morrer, mas ele falou assim, é muita honra poder ser açoitado pelo nome do Senhor. Aquele Pedro foi aquele Pedro que foi lá na casa de Ananias, e daqui a pouco o Espírito Santo foi derramado, e ele viu o Espírito Santo ser derramado sobre os gentios a primeira vez. E aquele Pedro é que está sendo aqui exaltado, o nome de Pedro, pelo poder de Jesus Cristo, exaltado pelo trabalho que ele fez, e falando assim, Deus mudou Pedro, e aquele Pedro que, apesar da sua força humana, ele recebeu o poder de Deus, e foi fortalecido, assim o Senhor deseja fazer com você também. Aí tem um homem chamado Davi. Davi também, jovem.
E Davi, irmãos, é interessante porque tem muitos salmos de Davi, muitas histórias de Davi, mas eu quero só abreviar. Olha para Davi. Mas Davi falou assim: eu sou pobre e necessitado. Mas se você olhar lá no final da vida dele, que ele deixou lá para Salomão, você fala assim: mas como que ele é pobre e necessitado? Como é que um rei rico, cheio de ouro, de prata e de exército, tem quantos valentes Davi? 60? 400 valentes de Davi. Bom, se ele tinha 400, ele era mais valente ainda. Mas ele diz na Escritura, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor. Ele se submete a Deus. Mas ele era rei, era ungido. Ele não perdia batalhas. Mas mesmo assim, ele fala: Senhor, eis-me aqui. Eu tenho necessidade do Senhor. Eu preciso de Ti. Senhor, não te alongues de mim. Força minha, libertador meu. Não, mas o Pedro velho, deixa comigo. Não, eu estou preparado para morrer. Irmãos, então, escolha. Porque a Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Pedro velho, Nelson velho, Marco Antônio velho. Que o novo possa crescer em você. Mulher espiritual, o homem espiritual, aquele que Jesus olha, este é o meu servo. Aquele homem que Jesus olhou lá embaixo da árvore, eis aí um israelita que não há dolo nenhum. Em outras palavras, um homem íntegro, um homem sério, um homem que tem testemunho dentro da igreja, dentro da sua casa, lá fora é um homem perfeito. E a gente fala assim para a gente às vezes: perfeito? Eu não. Não, mas Deus fala: sede perfeitos como eu sou perfeito, sede santos como eu sou santo. Então é possível ser perfeito e é possível ser santo, está à tua disposição. Escolha. E Pedro um dia escolheu. Jesus olhou para ele, tinha negado Jesus, ele ouviu a voz do Senhor, voltou e seguiu Jesus, e é o Pedro que nós conhecemos agora, que dá lições maravilhosas e que falou para nós numa das palavras: esse povo é um povo santo, povo eleito, né? Povo precioso para Deus. Então a gente vê distintamente o Pedro velho e o Pedro novo, e que Deus possa ver hoje em nós o Nelson velho e o Nelson novo. Porque a Bíblia fala que a gente caminha para a perfeição. E o desejo de Deus para nós é que nós cresçamos até, o pai do pastor Paulo Almanso fala assim: até a varonilidade perfeita. Não é assim que teu pai falava? Em outras palavras, que você possa falar que nem Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E você foi levantado para exalar o bom perfume de Cristo. Está em você. Tem Espírito Santo aí? Diga amém. Se o Espírito Santo... Então, irmãos, quando a gente fala assim, enchei-vos do Espírito, é que de você precisa exalar coisas do Espírito. E Paulo fala assim: já não sou eu que vivo. Mas por que Paulo fala assim: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim? Porque as ações que Paulo fazia eram semelhantes às ações que Jesus fazia. Então que você dê frutos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então Davi era um homem que teve falhas, teve. Pedro teve, Nelson teve, Marco teve, mas a glória de Deus sobrepuja sobre as falhas. Tanto que, quando falava assim em Jesus, ele falava assim: filho de Davi. Olha a honra de Davi. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quer dizer, dessa frase exalta Davi. Por que exalta Davi? Davi foi falho, fraco, mas Davi era fiel a Deus. E o desejo de Deus é que você seja fiel a Ele. Amém, irmãos? E a gente vai lá no Gideão. Porque o que Deus quer falar para nós hoje aqui é: irmãos, braço forte é só do nosso Deus. O Roberto foi lá hoje caçar um lacrado. Passou, não teve velório, passou, lacrado, foi lá para o buraco. Ah, mas não teve. E qual é a diferença de ter e não ter velório? Vai mudar, vai alterar a situação? Quando a morte abraça, não tem bom. Morreu um famoso aí, agora esses dias da moda, riquíssimo, famosíssimo, mas a morte chegou, acabou. Quem conheceu, já estudou sobre Napoleão Bonaparte?
Conhece a história do Napoleão Bonaparte? É tido como um dos maiores guerreiros, né, generais da história. Alexandre o Grande, Carlos Magno. Aí a pergunta: onde estão? Cadê eles? E você precisa fazer essa pergunta para você, para que você possa diminuir um pouco a arrogância. Deixa comigo. Eu vou lá fazer. Você não sabe nem se vai acordar amanhã. Então, irmãos, Senhor, dependo de Ti. Senhor, vá comigo. Porque esse homem que nós falamos, Davi, aqui, Senhor, o que eu devo fazer? Vou ou não vou? Mas o Nelson não. Eu vou lá e eu resolvo tudo. Porque eu estou indo no meu braço forte. Mas que hoje a gente possa ir no braço forte do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, o Gideão é uma história que Gideão estava lá trabalhando. O pastor, acho que o Marco falou esses dias aqui. Gideão estava trabalhando. E Gideão estava trabalhando dentro da limitação dele. Estava lá fazendo. Creio que, pelas perguntas que ele fez ao anjo, ele estava trabalhando, irmãos, mas a gente, como diz, a gente quando está aqui assim, pregando, as coisas vêm para a gente. Então, ele não estava lá trabalhando, reclamando da vida. Não, eu acredito que ele estava trabalhando ali e refletindo naquilo que ele lia nas Escrituras, porque quando ele apresenta o anjo, ele fala: Senhor, o que aconteceu que aquelas maravilhas do passado e nós estamos aqui nessa situação? Então, irmãos, era um homem que trabalhava, mas ele estava ligado nas coisas que estavam do alto, ele tinha instrução daquilo. Então, Senhor, mas por que a gente está assim? Se Deus libertou, se Deus fez aquilo, e a resposta para aquele homem que está trabalhando aqui na terra, mas o coração está ligado a Deus, vai nesta tua força. Então, irmãos, fique ligado com Deus, porque daqui a pouco Deus fala assim para você: vai nessa tua força. E aquele homem fala: Senhor, mas eu sou o menor, a minha família é menor, e eu sou o menor da minha família. Mas Deus falou assim: é você que eu vou escolher, vai nessa tua força. Irmão, não importa a nossa condição, o que importa é que Deus nos escolheu e fala para nós essa noite, que nós vamos na nossa força, na força do Senhor. Então aquele homem Gideão, ele falou: poxa, e aí fez aquelas experiências com Deus no novelo de lã, e ele falou: mas é Deus mesmo? E mesmo assim, na hora que foi para o ataque, ainda Deus deu outra. E daqui a pouco ele falou assim: não tem jeito, não é comigo mesmo. E Deus deu vitória a Gideão. Não era com milhares, mas era com 300 homens. Então, meus irmãos, talvez você esteja esperando grandes coisas, mas há uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem que está vindo por aí, aleluia. A nuvenzinha está sobre nós essa noite, aleluia. Porque aquilo que a gente vê pequeno, irmãos, aqui a gente não tem a dimensão do olhar de Deus. A gente não tem. Por isso é que aqueles homens do passado desprezaram Jesus. Ele não nasceu no palácio. Ele nasceu numa manjedoura, ainda encostado num canto, porque não tinha lugar para a mãe dele nem para o pai dele. Pai no sentido de cuidados. Talvez a gente esteja esperando coisas grandes, mas Deus começa a fazer imperceptíveis. No dia que foi escolhido o rei de Israel, o maior rei de Israel até hoje, foram lá e é esse, mas o rei estava escondido. A bênção de Deus está escondida e Deus só vai revelar na hora certa, no momento certo. Mas eu quero falar para os irmãos, afirmar: o Senhor trabalha por nós, ainda que a gente não perceba. Amém, irmãos? E voltando aqui à palavra, deixa eu ficar de olho no relógio lá, porque senão preste atenção. Se o Senhor não edificar a casa, o que significa? O que é que significa essa palavra? Se o Senhor não edificar a casa. Então a gente pensa aqui, agora voltando a palavra para nós aqui. Você é a casa.
O que Deus quer falar para você hoje é o seguinte: você precisa depender de Deus para que você cresça. Você começa a falar hoje, fala: Senhor, eu preciso de Ti para que eu cresça. Senhor, ajuda a minha incredulidade, me ajuda, porque o Espírito Santo que habita em você precisa, preste atenção, você precisa falar para Deus: Senhor, olha a minha casa, olha para mim, Senhor, eu não estou bem, Senhor, eu preciso de alguma coisa, Senhor, eu não tenho forças, Senhor, olha para mim, Senhor, eu quero fazer. Paulo um dia falou assim: Senhor, o bem que eu quero fazer, eu desejo, mas eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Mas teve um dia que Paulo também falou. Essa frase está lá no comecinho, e depois Paulo falou assim: eu sei, eu aprendi, eu estou preparado. E Paulo deixou alguns exemplos que ele cresceu na fé. Olha, Paulinho, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Paulo falou assim: olha, já não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. E Paulo falou assim: não estou pronto mais para ser amarrado, eu estou pronto para morrer. Olha, eu desejo estar com Cristo, mas por amor de vocês eu estou aqui. Quer dizer, Paulo estava 100% ligado em Cristo. E quando Jesus fala aqui: se eu não edificar a casa, esquece trabalho, que a gente falou na parte espiritual. Vamos parar um pouquinho no espiritual. O que significa isso para nós essa noite? O que Deus está falando para mim, Nelsinho? Deus está falando assim: Nelson, se eu não edificar você, não adianta nada o que você vai fazer. E como é que eu vou, como diz, resolver essa equação? Como é que o Nelson vai resolver essa equação? Se o Senhor não edificar a minha casa, em vão eu vou trabalhar. Como é que resolve essa equação? Como, pastor Marco? Que jeito que a gente vai resolver? Porque a gente é fácil, né? O trabalho físico, você pede a conta dos dois, né, Paulinho? E resolve. Mas e agora? Então, você fala para Jesus assim: Senhor, o Senhor está falando para mim essa noite, vou ler novamente. Coloca o versículo para mim, por favor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Quer dizer, irmãos, a coisa é tão interessante, que se eu pôr uma cruz nas minhas costas, sair daqui a pé e ir lá na Aparecida, eu vou trabalhar, não vou? Vou edificar a casa? Mas é outra religião. Mas se eu chegar aqui de joelho e ficar uma semana jejuando, orando, e Deus olhar no meu coração e falar assim: o Nelsinho quer se aparecer, ele quer ser super-homem dentro da igreja só para mostrar que ele é. Tem diferença das coisas? Não tem. A palavra de Deus fala assim: você pede mal, porque você pede para o teu próprio benefício. Essa palavra de hoje é para que o Senhor tenha um desejo de edificar a nossa casa. Mas Deus quer saber o que tem dentro do teu coração. E para que o Senhor, a resposta da equação, para que o Senhor possa edificar a sua casa, você, o seu ser, você precisa ter tempo para conversar com Ele. Você precisa ter desejo de vir à casa dEle. Você precisa ter vontade de ouvir a palavra dEle. Você precisa ter desejo de ser modificado, modificada. Você precisa ter desejo de ser transformada. Você precisa ter fome. Porque Jesus fala assim: quem tiver fome, venha. Quem tiver sede, venha. Porque uma coisa eu falo para os irmãos, a palavra está aqui: Jesus quer edificar a nossa casa. E hoje a palavra está dizendo: não adianta você querer edificar-se a si mesmo. Como diz as Escrituras, é necessário que você diminua e que Jesus cresça. E sabe aonde que está uma das condições que me veio agora? Uma palavrinha chamada: obedece àquele que o Senhor constituiu como pastor que está à nossa frente. E o que mais a gente percebe é uma desobediência àquele que está à frente. Você vai vir, vou, mas não vem. Você vai estar, vou estar, mas não está. Irmãos, a gente vai ter que pegar aquela passagem que o pastor José Carlos mandar tirar e riscar
da Bíblia, porque ele falou assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito está dizendo à igreja já várias vezes, e hoje está falando: Jesus quer nos edificar. E ele próprio falou: a minha casa é chamada casa de oração. E ele fala assim: vinde todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aonde está o meu povo? Provavelmente está forte, não está cansado, nem sobrecarregado, porque não está vindo, porque se vir, vai receber de Deus consolação do Espírito Santo. Quem quer ser edificado por Jesus, levanta a mão. Está aqui. Agora, eu não consigo, preste bem atenção, eu não consigo com os meus olhos ver a necessidade do João, do Luiz, da Maria de Lourdes, a tua que está nos visitando pela primeira. Eu não sei, mas a Bíblia fala que Deus nos esquadrinha e sabe lá do nosso interior. Ele faz como divisão da alma e do espírito. Ele sabe cada uma das nossas necessidades, e se essa palavra vinha é porque Deus tem o desejo e quer te ajudar. E como é que, como eu falei da equação, é que você tem que resolver, né? Quem já foi para a escola, o que é equação? Poxa, tem equação que é muito difícil, mas essa de hoje vai ser fácil, pelas palavras que já nos foram dadas esses dias. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e vai falar com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te ouve e te recompensa. Porque está escrito que aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre, e aquele que busca encontra. Deus quer te edificar. A gente tem essa palavra para o lado material, mas ela serve para o lado espiritual, e hoje ela está sendo dada para o lado espiritual. E aqui está descrito que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, se você se abrigar, se você se colocar, se o Senhor me ajuda, Senhor, irmãos, é do interior para o exterior, é Deus dentro de você, irradiando, iluminando, e sem você perceber, você vai passar, a tua sombra vai curar, você vai passar e haverá um perfume que as pessoas vão sentir, elas não vão explicar e vão olhar para você. Por quê? Porque Jesus vai estar cheio em você vai estar cheio do Espírito Santo. Aí você vai ter desejo de ler a palavra, você vai ter desejo de cantar, você vai ter desejo de estar na igreja, você vai ter desejo de estar com Jesus, de fazer o que Jesus fez. Por quê? Volta a Pedro. Aquele Pedro primeiro, antes dos Atos dos Apóstolos lá, não é diferente? O primeiro Pedro e o segundo? Assim seja na sua vida. A Adriana antiga e a Adriana nova. A Miriam antiga e a Miriam nova. E a Bíblia fala, irmãos, para nós enchermos do Espírito. Então, irmãos, você pode crescer mais. Você pode ser melhor do que você é hoje. Por quê? Porque Jesus quer edificar a sua vida. E essa palavra final aqui é que assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que significa? Proteção. As pessoas estão correndo para todo lado, com medo de assaltante, medo de estar aquilo. Mas, irmãos, vamos para o lado espiritual. Se você estiver cheia do Espírito, cheia da obediência, honrando os irmãos, se você estiver sendo modelo diante de Deus e diante dos homens, vai chegar alguém perto de você, é perigoso desmaiar. Não vai te tocar. Porque a Bíblia fala assim que a luz dissipa as trevas. E o medo que você está sentindo é a ausência de Deus. Porque a Bíblia fala que o amor lança fora o medo. E o amor é a presença de Deus em você. Porque se você estiver cheio de Deus, ninguém vai conseguir chegar perto de você, não. O mal não chega, não. É perigoso chegar e desmaiar na tua presença. Porque nós temos testemunho para isso. E para encerrar a fala dessa noite, preste bem atenção. Minha casa é eu, hoje, né, aqui em São Paulo, eu, Yara e Raquel. É muito sério o que eu vou falar. Eu, Yara e Raquel.
Se a Raquel me tratar como filha, como, quer dizer, pai, e me honrar, dentro daquilo que está na Bíblia, se eu tratar a minha filha Raquel, dentro daquilo que está na Bíblia, se eu tratar a minha esposa Yara, dentro do que está na Bíblia, honrando ela, cuidando dela, e ela me honrando, os irmãos acham que vai ser agradável a Deus? Amém. Pastor Marco Antônio e a irmã Cleide é a casa dele hoje. O pastor cuida da irmã Cleide, a irmã Cleide honra o pastor. Deus vai se agradar da casa dele? Amém. Pastor Zé Carlos, a irmã esposa dele e a Juliana. Então o pastor Zé Carlos cuida bem da Patrícia, a Patrícia cuida bem do Zé Carlos, há uma comunhão perfeita da Juliana e ele, respeito mútuo. Deus vai se agradar? Amém. Irmão, se cada casa aqui for agradável a Deus, no seu agir dentro e fora da igreja, quando nós nos reunirmos, o que vai acontecer? Problemas vão ter, mas que a glória de Deus vai descer, vai. Porque nós estamos obedecendo as Escrituras. Agora eu vejo, vou na Yara, chuto ela, maltrato. A Raquel me maltrata, eu a trato mal, e a minha casa está virada de ponta cabeça. E eu venho aqui todo arrumadinho, passo perfume, pintei os meus cabelos, poucos, e venho disfarçado de crente, como se tivesse tudo certo. Ô, irmãos, Jesus nos convidou para a verdade. A palavra de hoje é: Jesus quer nos edificar. E a casa que Jesus edifica não é na areia, não é em cima de mentira, de falsidade, de eu acho. Não, é em cima da verdade. E se cada um de nós sairmos daqui na responsabilidade de, não, eu quero entrar debaixo da servidão dessa palavra, eu quero ser edificado. A minha casa precisa ser edificada e eu desejo isso. Irmãos, próximo culto, o louvor vai subir e a glória vai descer. Deus seja louvado. Deus abençoe os irmãos. Orem pelo nosso ministério, orem pela... Os irmãos, esse mês aqui é um mês que tem bastante trabalho. Pastor Paulo Amâncio, né, pastor? Tem um evento, pode subir, por favor. Tem um evento ali no interior de São Paulo, numa semana, e na outra também vai o diácono Renan, o presbítero Cleiton, um grupo de irmãos aí. Então tem bastante trabalho e a gente está finalizando o ano. Então, irmãos, orem por nós, precisamos. E outra coisa, irmãos, o pastor está lutando aí para que não haja ausência na igreja. Irmãos, procura ser fiel a Deus. Se você está nessa vida maluca de fazer correr, não, irmãos, faça que nem o fundador da igreja. Porque imagina, 5 filhos pequenos, uma luta muito grande, tinha uma vida farta, abandonou tudo por Jesus, tinha necessidade em casa, mas a hora que chegava a hora de servir a Deus, Bibi, se vira, mas não, agora é a hora do rei. Aleluia! Irmãos, a gente precisa ter tempo para Deus, para que Deus tenha tempo para a gente. Irmãos, a gente precisa mudar hoje. Para de viver uma vida de engano, mentindo. Hoje Deus está falando para você, se continuar, vai continuar a mesma coisa. Deixa eu edificar. E para você edificar, você tem que cumprir o compromisso. Amém. Entrega ao Senhor o que está escrito. Como que está escrito? O que é entregar, irmãos? Entrega, mas você faz o que você quer. Hoje eu não vou para a academia. Irmãos, falamos hoje, a academia vai te ajudar. Hoje está lá o meu sobrinho foi lá. Forte, bonito, alto, está lá. Joelho estourado. Academia, irmãos, nas horas espirituais, a tua força é como o Cleito, vai dormir. E Jesus está falando nessa palavra que eu não falei aqui. Dorme que Deus vai te ajudar. Amém. Dormir no sentido de
eu vou obedecer, meu Senhor, porque quando eu for dormir, o Senhor vai trabalhar por mim. Deus seja louvado.